Vilma Bortolotto, muito boa noite, tudo bem? Bem-vinda, Vilma. Como tornar a mesa num lugar desejável? Nós já falamos tantas coisas sobre a mesa, mas eu nunca usei este adjetivo. Mesa, um lugar desejável. Mas desejável por quê? Hoje eu tenho uma convidada muito especial. Daqui a pouco ela vai chegar. Enquanto isso, eu vou convidar o pessoal que ainda não chegou para esta live que promete. Vocês vão saber de onde é essa minha convidada fantástica, maravilhosa. Então, vamos lá. Oi! Vilma, me ouve bem? Consegue me ver bem? Você que vai assistir essa live depois, eu sempre deixo minhas lives gravadas, comenta, fale para mim o que é que fez sentido para você, porque quando a gente assiste uma live, sempre tem algo que faz sentido para nós, né? Se não faz sentido para nós, às vezes a gente lembra de alguém, sabe? E é sempre importante a gente dar um retorno. A minha convidada maravilhosa já está aqui. Eu já vou convidá-la para entrar na minha casa virtual maravilhosa, Pamela Rosnieski. Há tempo que a gente está programando esta live e eu acredito que hoje é o dia certo. Eu acredito muito nessa questão de que nada acontece nem antes nem depois. Acontece no momento exato. E hoje é o dia preparado aqui para eu estar à mesa com a minha querida Pamela Rosniewski, uma chefe de cozinha. Mas vocês vão ter surpresas, porque é uma chefe com um diferencial, com um trabalho incrível, que eu quero que vocês conheçam. Então agora vou chamá-la. Pamela. Pamela, querida, eu acho que é melhor você pedir para eu te adicionar aqui. Eu não sei o que está acontecendo. Ah, maravilha! Maravilha! Agora acho que já vai dar certo. Ok, Pamela. Hello! Agora sim! Ai, tá me vendo Bem-vinda! bem? Eu estou te vendo. Bem-vinda, Pamela. Obrigada, querida, obrigada mesmo. Bem-vinda à minha casa virtual. Gente, eu preciso contar para vocês primeiro como que aconteceu esta conexão maravilhosa com a Pamela Rosnieves. Eu estava em Israel com uma caravana e o nosso guia tinha comentado, Pamela, de você. Ele falou: olha, você precisa conhecer uma pessoa que está aqui em Israel, e falou do seu trabalho. Eu fiquei assim curiosa, mas eu falei: meu Deus, onde eu vou encontrar essa pessoa? E hoje você estava me lembrando, existem coisas, né, bênçãos, a gente não precisa correr atrás delas, elas correm atrás de nós. Acontece. Amém. Nós nos encontramos na cidade de Jerusalém em 2021 e É nós já nos verdade. conectamos ali, queríamos fazer uma live, mas as nossas datas não batiam, não é? É Tantos verdade. desencontros, viagens, compromissos. Mas quando você falou, não, Simone, eu estou disponível, eu falei: vamos marcar já. Então, É querida Pamela, verdade, foi um prazer. maravilhoso, o prazer é todo meu, a minha alegria de estar aqui com você. Eu quero que você se apresente, que você fale sobre o seu trabalho, sobre você. Hoje a casa é sua,
tá? Então vamos bater um papo aqui, se apresente, fale sobre, depois eu quero que você fale sobre esse trabalho do Bible to Table, mesa para, Pode Bíblia deixar. para a mesa. Então, muito bem-vindo. Eu quero que você saiba que para mim é uma honra muito grande ter você aqui na minha casa virtual. Obrigada. Obrigada. Primeiro, muito obrigada a você, Silvana, por me convidar e por esperar também, né? Muito obrigada por quem está assistindo a gente. Então, meu nome é Pamela Rosnieski. Eu sou catarinense aqui do sul do Brasil. Eu sou casada com o George e eu casei no meio disso. Depois que a gente se encontrou, Sim, então verdade. eu estava preparando o casamento. Então, aí depois foi a lua de mel. A gente passou e a gente voltou para Jerusalém também. Uau! Então, foi muito especial, né? Uhum. E então por isso que acabou levando um tempinho. Mas falando um pouquinho do que aconteceu na minha vida, eu trabalhei muitos anos com pessoas. Eu sempre amei pessoas, mas foi em Uhum. 2015 que eu comecei a estudar a Bíblia através. Eu ouvi o meu pastor falando a história de Jacó e Esaú, e aquilo me chamou tanta atenção porque tinha um prato de lentilhas. E aquilo me chamou a atenção. Minha mãe também estava comigo e eu comecei a transcrever os menus da Bíblia ou Ah, qualquer história que tinha uma comida para a mesa. Então, assim, eu posso contar essa história com esse ingrediente. E aí eu fui pesquisar como é que fazia uma lentilha vermelha, qual foi a carne que Jacó serviu para o pai, que enganou o pai. Então, a geografia israelense, quais eram as comidas que se comiam, como que comia. Então, eu comecei desde 2017 essa pesquisa, mas eu não tinha nenhum estudo assim, né? Eu era mais por curiosidade. E ah, Deus foi colocando isso no meu coração, que a gastronomia era uma forma também diferente de eu poder compartilhar a Bíblia. Então, maravilha. comecei com meus amigos, na minha própria igreja local, convidava pessoas para falar sobre Jesus. Então, eu comecei a traduzir história da mulher de Provérbios, fazer alguns eventos, e até que Deus me permitiu ir para a escola de gastronomia. Isso foi uma bênção para a minha vida, né? Não esperava, foi um milagre. E aí eu fui morar fora. Então, eu passei 2 anos morando na Ásia, no Timor-Leste. É um Ah, país bem pequeno que fica no meio da Indonésia, uma ilha muito especial na minha vida. E lá eu tive a oportunidade de aprender a comer pimenta, né? Muito oh, curry, meu muito Deus. conhecimento. E também trabalhei na Embaixada Americana como chefe de cozinha, mas também como manager da casa. Então, Hum, todos os eventos, né? Como receber pessoas, então montar um menu, né? A etiqueta diplomática é muito importante, tem muitas regras, né, sobre honrar pessoas, sobre como honrar o convidado, né? Porque quando você honra o convidado, você está honrando o anfitrião também. Então, todo esse conhecimento foi sendo adquirido, ah, mas não era aquilo que eu tinha no meu coração. Eu queria colocar a Bíblia na mesa. Então, eu voltei para o Brasil em 2021 e foi assim, no Brasil, na minha igreja local também, que esse sonho de ir para Israel foi amadurecendo. Então, eu comecei a fazer muitos jantares bíblicos contando toda a história da Bíblia. Fui encorajada por pastores missionários a criar um menu que contasse toda a Bíblia. Então, uau. isso demorou muito tempo para ser criado, mas a gente começa contando a história desde antes do tempo existir, e então a gente vai contando a história representando Deus, homem, pecado, morte, e a segunda parte do jantar, que é Cristo, cruz, fé e vida, então, representando depois de Jesus. Que Então, e esse fantástico. jantar nós registramos a patente, então ele foi apresentado também
em Jerusalém para ser realizado lá. Ainda não foi realizado em Jerusalém, mas a gente está sonhando com isso. Mas então a gente patenteou esse jantar, né? E ele é realizado sempre quando um grupo nos chama, igrejas, né, também. A gente vai e faz com uma equipe esse jantar, contando toda a história da Bíblia. Então, como eu fui para Israel, passei em 2021 a temporada lá, eu fui lá para estudar, né, na essência, como que faz o pão, os ingredientes, né? Você sabe como lá é riquíssima a qualidade das especiarias. Então, a minha mala foi vazia e voltou cheia de temperos, né? Então, fui para lá estudar e voltei remodelando esse jantar somente com receitas israelenses mesmo. Então, fui para lá, estudei sobre o repolho, como é que era o pepino, como é que eu poderia tornar para o brasileiro que ainda não foi para Jerusalém, que ainda não teve essa experiência de ir para lá, como trazer um pouquinho de Israel, um pouquinho da Bíblia e deixar isso mais palpável, ter uma experiência emocionante, ter uma experiência rica que fala sobre a história de esperança que a Bíblia nos traz, mas de uma forma que a pessoa possa comer um zatar que vem de Jerusalém, né? Um hummus, receitas. Como é que é a comida israelense? Bom, então nessa noite, além da gente falar do Deus de Israel, né, da mensagem da Bíblia, a gente também come a comida israelense. Então, tem várias comidas gostosas e a cada história, são 8, né? Eu conto uma história, começa com Deus. Então, a gente tem que comer uma comida que tem a ver com Deus. Então, quando você começa a comida, você vai lembrar de Deus para o resto da vida. Gente, isso é fantástico! E aí a gente conta uma história que tem tudo a ver, a pessoa come aquela comida, e aí a gente vai encaixando. E uma história conecta na outra. Então a gente fez esse jantar em São Paulo, a gente fez em alguns lugares em São Paulo, a gente fez aqui no Rio Grande do Sul, fizemos na Ásia também, e na Ásia também. Então, é muito legal e esse jantar está acontecendo, né? Então, e a ponto que as pessoas vão chamando, aqui na minha igreja local a gente já fez várias vezes, e é isso. Então, é uma grande paixão minha cozinhar, e conforme eu fui fazendo esses jantares e também pela experiência profissional que eu tive, eu fui percebendo que mesmo com a capacidade, mesmo com o estudo que eu fui adquirindo ao longo dos anos, por mais que eu estude, por mais que eu sirva uma comida muito elaborada, que tenha muito sabor e tenha muito empenho para entregar uma comida gostosa, mas nada pode ser comparado com uma mesa fortalecida em Jesus. Porque a gente pode ir num restaurante com o marido, ou com os filhos, ou fazer um grande banquete na nossa casa. Chamar um chefe, né, para ir na sua casa. Mas é no dia a dia que Jesus é revelado quando a gente está na mesa, na ordem, né? A etiqueta, a maneira de Deus. Mas a ordem, a beleza da mesa, a delicadeza de como uma pessoa... A gente nunca vai esquecer... A gente pode até esquecer uma comida gostosa. Não. Mas tinha um serviço num restaurante, foi espetacular. Esses dias eu vi uma live sua falando sobre como você foi encantada com o serviço. Isso é muito importante, porque a comida até podia ser mais ou menos, ou estava boa, mas você nunca vai esquecer a forma como aquela pessoa tratou. E na nossa casa também é assim. A gente pode ser uma excelente cozinheira. O meu marido casou com uma cozinheira. Então, ele tem um benefício. Mas a forma que eu vou tratar o meu marido no nosso dia a dia ordinário é isso que vai impactar a vida do meu marido. É dessa forma que eu vou levar Jesus para a vida do meu marido. E é isso, a forma que eu vou tratar aos meus convidados, a forma que eu vou honrar meu marido na mesa, é isso que vai fazer a mesa se tornar desejável. É dessa forma
que a gente torna a mesa um lugar que a nossa família deseja estar. Então, conforme eu fui estudando e passando pelos anos, eu percebi que não importa a melhor comida que eu possa servir como uma boa cozinheira. O que realmente importa é a minha habilidade e a humildade de servir as pessoas em volta da mesa de uma forma que elas queiram voltar para a mesa. Não só pela comida, que às vezes a gente quer comer uma comida boa e tá tudo bem com isso. Ter uma mesa bonita, colocar o nome da pessoa, ter um bom guardanapo, ter uma boa louça. Mas o que eu quero que a pessoa, se eu tivesse uma única chance para fazer a pessoa conhecer Jesus, com certeza, Silvana, seria através de uma janta, seria através de um momento em volta da mesa, né? Porque é na mesa em que a gente faz as maiores conquistas da nossa vida acontecem em volta da mesa, né? Uma proposta de casamento, o maior contrato que você vai assinar da vida no banco é numa mesa também. Talvez não tenha refeição, mas os maiores acontecimentos que podem abater ou celebrar a vida de um ser humano, eles geralmente acontecem em volta de uma mesa. A gente tem conversas de alinhamento, a gente tem conversas para celebrar, a gente tem conversas sérias, né? E é tudo na mesa. Então, como é que está a nossa mesa? Porque vai muito além da comida. Como que tá, se a gente consegue revelar Jesus, se nas nossas conversas, quando a gente vai almoçar com uma amiga que a gente não encontra há muitos anos, será que a gente vai para essa mesa com essa amiga e a gente entra na conversa dessa pessoa? Ou será que a gente revela Jesus nessa mesa? Olha, então, a responsabilidade e ao mesmo tempo uma grande oportunidade. Né? Porque quando a gente vai para a mesa, a gente solta tudo que a gente tem para se dedicar para aquela pessoa. Então você tem uma chance e, como você falou, uma oportunidade para ser Jesus naquele momento, né? Então a primeira coisa que a gente deve fazer na nossa vida, e antes mesmo de receber convidados, é com a nossa família de origem. Às vezes, adultos, a gente tem irmãos, a gente tem tios. Quando a gente está em família, aqueles almoços de domingo, no Natal, o Dia dos Pais, né? A gente encontra tantas pessoas, né? Que a gente possa sempre utilizar esse tempo de estar em volta da mesa como uma oportunidade para revelar Jesus. E é muito engraçado, se precisar, se necessário, pregue. Se necessário for, fale. Né? Então é na nossa postura, no nosso serviço, como a gente recebe as pessoas. Não é exatamente falando, olha, você tem que ir para Jesus, né? Não. Ou falando alguma coisa da Bíblia. É na nossa maneira de se relacionar. O relacionamento vem antes de um mandamento. Então, Jesus, ele se relacionava com as pessoas primeiro. Depois, ele chamava as pessoas para seguir ele, né? Então, Jesus tinha uma maneira muito especial de se conectar e de chamar as pessoas para si. E como seguidores de Jesus, como imitadores dele, a forma que Jesus falava e a forma que Jesus partia o pão. Uma vez Jesus foi reconhecido só pela maneira dele partir o pão. Ele não precisou falar. E essa forma dele repartir o pão faz ele ser reconhecido. Quando a gente aceita Jesus, a gente recebe esse DNA. Então tem um DNA e a gente, mesmo sem falar que a gente é cristão, às vezes a gente está na fila do banco, ou a gente está numa padaria, a gente está em algum lugar, e a forma como nós agimos, a forma como nós compartilhamos o pão, isso faz as pessoas reconhecerem que naquela pessoa tem algo especial, que naquela pessoa tem algo que é diferente. E muitas vezes alguém vai perguntar, tu é crente? Você é cristão? Você é cristão, né? E aí a gente vai dizer, sim, porque não, porque eu sabia. É isso mas isso é muito especial. mesmo.
E é muito especial. Nossa, você está trazendo tantas revelações fantásticas. Para quem Obrigada. chegou depois, queridas, nós estamos falando sobre como tornar a mesa um lugar desejável. E a É Pamela verdade. Rosniewski está aqui. Ela é chefe de cozinha e ela tem esse trabalho tão lindo. Ela está partilhando aqui coisas maravilhosas. E algumas Uhum. meninas falaram aqui que quando for em Israel outra vez, vai trazer tempero, né, André? A André Ah! Ronaldo. Nossa, aqueles temperos, aqueles condimentos são assim É, maravilhosos, né? é E verdade. E a gente traz de quilos, mas nunca é suficiente, né? nunca é. Para mim Aquilo que não é cai é maravilhoso. suficiente. Imagina, É, para mim, eu sinto tanta falta. Eu falo aqui, ainda bem que eu tenho Zata. Até eu voltar para Israel, que se Deus quiser, eu vou voltar em ainda tem. novembro, eu ainda tenho Zata. Então, assim, pessoal, o za'atar é um tempero, é um condimento. Você sabe falar melhor, né? As partes técnicas. Olha, Né? é tão importante falar do za'atar, que o za'atar ele tem ali o gergelim, ele tem tomilho, ele tem sumac e tem sal. Mas o que que é esse tempero? Esse tempero é bíblico, aleluia. Ele Uh, está em dois lugares na Bíblia. Ele vem da família, o tomilho vem da família ali do isopo. Então, o isopo está na Bíblia quando a gente, tanto como remédio, e também quando os judeus, os hebreus estavam marcando os umbrais da porta com sangue para que o anjo da morte não passasse. Então é um tempero que desde o tempo de Moisés era usado, continua sendo como um dos principais, né? Usados, uhum. e ele é muito gostoso. Então a gente pode fazer, misturar com azeite, colocar em cima da carne, do pão, né? E ele é delicioso. E os atá também aqui em casa não pode faltar. É muito e faz muito bem para a saúde, né? Então o gergelim ele é riquíssimo, então ele é muito importante para a nossa alimentação. E com certeza Israel tem muitos temperos que são deliciosos e a gente pode fazer alguma coisa com za'atar e com certeza quando eu for para Israel de novo eu também vou trazer mais uns quilos de za'atar. Não dá para ficar sem. A Cassandra Baldessar está comentando aqui, só que ela não acho que ela não completou. Quero muito Quero muito fazer fazer. O za'atar, Cassandra, pode deixar. Cassandra, minha amiga, obrigada, querida, por Ah, estar aqui. Com certeza, vamos fazer alguma coisa com esse za'atar. É, Falando um pouquinho da mesa também, como é importante a gente falar um pouquinho para os nossos filhos sobre a alimentação. Então, contar na Bíblia que aquele tempero, como posso como atrair filhos adolescentes para um tempo da mesa? Renata, eu já vou responder essa pergunta. Uma forma de atrair as crianças e os adolescentes para a mesa, já vou responder direto, e usando o isopo também, ah, é criar atividades e curiosidades. Por exemplo, é contar essa história que o za'atar, que o tomilho, por exemplo, ele é bíblico. E aí, e mostrar e tentar perguntar para eles, estimular e instigar os adolescentes curiosos, né, a fazer isso. E uma grande forma também de atrair os pré-adolescentes e os adolescentes para a mesa, e as crianças também são muito importantes, mas essa faixa etária é com que eles preparem algo importante na mesa, né? É incentivar, pelo menos começar com uma vez na semana, é que eles podem criar um prato, né? Colocar a Bíblia, colocar um ingrediente e criar um desafio, né? Trazer, levar, fazer uma lista de compras, ir para o supermercado. Vai ser uma bagunça, mas é uma santa bagunça. Criar um desafio gastronômico em casa, criar uma rotina olha que de interessante. que a mesa é um lugar em que eles podem ensinar aos pais, quando eles podem aprender algo na Bíblia, ir para o supermercado, fazer uma receita com za'atar, por exemplo, que a gente estava falando, que está também no Uhum. Novo Testamento, como um emplasto também, e está no Velho Testamento. Então, eles podem usar um ingrediente, podem colocar numa pizza, por exemplo, e chamar amigos, né? Como
atrair a atenção e atrair os adolescentes para a mesa. Por exemplo, aquele adolescente que sempre fica por último, que a gente precisa chamar várias vezes, né, para ser atraído, ter o coração atraído para a mesa. É muito importante que a gente coloque todas as pessoas na dinâmica da mesa. No início, Silvana, pode ser um pouquinho desafiador, mas quando você serve os seus filhos e cria a rotina de que ele tem o privilégio também de estar ali colocando o prato, ou de o outro coloca o talher, fazer o molho da salada. Por que que isso é importante? Porque cria o hábito de que colaborar com a rotina da mesa, não é da casa. Falando só da mesa hoje, é um privilégio. E imagina, se ele já está ali na sala colocando os pratos ou colocando o guardanapo, ele não precisa ser chamado. Ele já está na mesa. Então, quando a gente está também com muitas pessoas em casa e a gente tem que ir chamando, ó, chama os maridos, chama as crianças no quarto, a gente pede para um adolescente fazer isso. Mas é com amor, né? Sem gritar. E também, quando isso é estimulado, a gente, no treinamento, eu dou um treinamento que se chama Reconectando a Família em Volta da Mesa, eu entrego para os alunos um plano de tarefa. E ele é semanal, porque toda semana pode trocar. Então, ali tem as tarefinhas daquele dia ou da semana para aquela pessoa, para aquele adolescente, para aquele filho, para o marido, para a esposa. Porque a gente entende que se todo mundo, e se realmente todo mundo trabalha um pouquinho, a mesa se torna um lugar que é menos pesado. Porque hoje, quando a gente chega em casa, quando nós temos alguém para a gente receber, a gente chega em casa depois de um dia de trabalho, a gente tem que cozinhar, limpar a casa, tem que se arrumar, tem que avisar, tem que interagir com toda a família, convencer eles a receber as pessoas que estão chegando, e ainda você precisa arrumar a mesa. Então, são muitas coisas para fazer. Verdade. E como... Não tem porquê, né? Ficar todo em cima de uma pessoa só, né? Se essa conversa fosse uma só, e eu quero que a pessoa que está assistindo leve uma coisa, intencionalidade. Então, antes de você receber uma pessoa em casa, você precisa informar a sua família e precisa engajar a família nisso. Olha, na semana que vem eu quero receber a Silvana aqui em casa, a gente vai ter uma janta. E o que vocês acham da gente fazer isso? Olha. Então, fazer a família interagir na ideia. Porque senão, quando nós não falamos para o nosso marido ou para os nossos filhos, ou a gente só comunica, quando a gente não engaja eles, eles não precisam participar. É como se é um evento da mamãe, eu não tenho nada a ver com isso. E quando a gente dá importância para os filhos e para o marido, dizendo, olha, o que vocês acham da gente fazer? Fazemos um churrasco, fazemos uma pizza, fazemos uma lasanha. Só de você perguntar e de você colocar isso para a família, eles já se sentem mais abertos. Olha, nossa, eu dei essa ideia. Tia, eu que dei a ideia da lasanha. Então, já tem um assunto para a mesa. Então, essa é a primeira coisa. Quando a gente engaja a família, pode ser um café da tarde. Quando você engaja a sua família. Engajar aqui palavras-chave. Olha que a Renata colocou aqui, ó. Graças a Deus, belas ideias para tirar eles do celular. Fantástico. É uma das coisas para tirar um adolescente ou uma criança, porque hoje em dia a gente tem desde os 2 anos até a gente, né? Não tem idade para uma pessoa estar com o celular. Verdade. Como que a gente pode diminuir esse tempo de tela? A gente fica competindo com o celular. E a grande pergunta é, como é que eu consigo ser mais atraente do que o celular? Porque no telefone, se um conteúdo não tá bom, a gente só passa o dedinho. Né? E tem um outro conteúdo. E a gente está se adaptando com essa facilidade. A gente está se adaptando com o que eu não gosto, eu só substituo.
tanto nas nossas conversas, elas têm se tornado mais digitais e, de preferência, as pessoas colocam numa velocidade avançada. Verdade. Mas muito importante saber é que Deus não criou você para falar na velocidade 2 e nem para ouvir na velocidade 2. Deus nos criou de uma forma que a gente precisa de relacionamento. Primeiro com Ele. Primeiro é um relacionamento vertical e depois ele é na horizontal para a gente poder compartilhar com as outras pessoas. Tá, mas isso não resolve meu problema. Como é que eu torno a mesa mais atraente do que o celular? É simples. Como é que você pode acontecer isso? A sua mesa precisa ser mais atraente que o celular. Então, a qualidade da sua comunicação com o seu filho, com o seu marido, com sua esposa, precisa ser mais atrativa que o celular. Ok, o que o celular... Quais são as principais 3 coisas que a gente busca no celular, Silvana? Entretenimento, para rir, para se distrair, informação... e alguma outra coisa que agora eu não me lembro. Um aprendizado, educação, informação. O aprendizado, acho que ele foi lá bem depois, né? Primeiro é entretenimento, a distração, enfim. Informação, Então, se a sua mesa tem entretenimento, tem informação e tem ensino de qualidade, você tem uma grande chance de derrubar o celular da mesa. Só que a conversação precisa ser uma conversação intencional. Então, com os filhos, não aquela famigerada pergunta como foi a escola. Como foi seu dia hoje? Como foi seu dia hoje? É uma pergunta de prateleira. Mas, então, criar ferramentas e perguntas. Eu sempre incentivo as pessoas a ter uma boa história para contar. Mas eu sou tímido. Eu sou tímido, eu não gosto de falar. Não tem problema. Se você não gosta de conversar muito, seja a primeira pessoa a contar uma história ou fazer uma boa pergunta. Porque se você começa fazendo uma boa pergunta, todas as pessoas vão falar e você fica mais quieto. Sabe que isso acontece muito comigo, Pamela, quando eu estou... eu trabalho, você sabe, o pessoal aqui que está me acompanhando, talvez quem chegou agora não sabe que eu trabalho como guia de turismo. E a mesa sempre fez parte, já tem quase 20 anos nessa profissão, e a mesa sempre fez parte do meu trabalho. E eu faço muito isso, e eu me divirto e me realizo. Então, outro dia, a última experiência que me marcou foi o seguinte: estávamos no café da manhã, momento de descontração. Eu lancei uma pergunta para uma pessoa do meu lado esquerdo: você tem pet? Parece uma coisa tão boba, né? Mas a pessoa falou: eu tenho, tal. De repente, a mesa, estávamos numa mesa redonda, a mesa toda estava conversando sobre este assunto, e eu falei: que bom que consegui fazer essa conexão, sabe? Então, passei a ouvir. Simplesmente de uma pergunta que eu lancei. Eu gosto muito de fazer isso. É muito especial, porque quando faz uma pergunta, e é exatamente isso, pode ser uma boa pergunta. E as pessoas, aí quando um assunto puxa o outro, então, tem várias ferramentas que a gente pode usar na mesa para transformar a mesa um lugar desejável. E uma palavra, né, a primeira que eu queria falar hoje é a gente engajar a família num evento quando a gente vai receber ou quando a gente vai fazer a janta, colocar todo mundo a fazer, a colaborar. Viver em comunidade é muito importante, e então todo mundo faz um pouco para o benefício da saúde da casa. Então, não é uma punição, não pode ser vendido como uma punição, não pode ser colocado como uma punição. A mesa é um privilégio. A mesa é um lugar de relacionamento, é um lugar muito rico. Então, a gente precisa valorizar, porque conforme a gente vende, conforme a gente consegue compartilhar a mesa, os nossos filhos ou quem vem na nossa casa reproduz aquilo que aprendeu aqui na nossa mesa. E vai colocando esses costumes
na sua vida. Então é o que nós dividimos aqui, é que vai colocando na mesa e vai entrando aos poucos na vida de outras pessoas, né? E a segunda palavra, então, seria a intencionalidade. É o engajamento da família. E a segunda é a intencionalidade. É saber que a gente precisa estar aqui na mesa. Então, sem as distrações. Aqui na minha casa, eu não sei como é a sua, mas eu tenho uma máquina de lavar e uma secadora que fazem muito barulho, mas muito barulho. Então, na hora das refeições com meu marido, eu desligo, né, essas duas. Eu deixo, às vezes, uma música, né, de fundo. Sim, muito Mas importante para que na o vida. momento da refeição seja o mais leve possível, né, seja o mais tranquilo possível. E Uhum. principalmente sem... Porque nós mulheres, a gente fala muitas coisas. A gente sempre tem Uhum. algo maravilhoso para compartilhar. Mas a Sim. intencionalidade também existe em, às vezes, diminuir. Às vezes, falar um pouquinho menos. Quando a gente monopoliza toda a conversa, as pessoas falam menos. E como você fez uma pergunta e todo mundo falou. Aqui em casa, às vezes eu falo menos porque o meu marido tenha a oportunidade de compartilhar o coração dele, né? E se eu estou sempre falando, sempre cobrindo ele de perguntas ou dividindo o meu coração, eu não dou espaço para ele se sentir seguro para dividir o coração dele. Verdade. Então, esse é Pamela, um... licença, só um minutinho para ver se o pessoal está acompanhando bem. Pessoal, está acompanhando? Alguém me dá um joinha aí, por favor, tá? A gente está falando aqui como tornar a mesa um lugar desejável, não é agradável, eu falo que Ah, desejável. é verdade. Não é algo que a pessoa Ah, deseja, ela quer estar ali, ela não vai abrir mão, ela não vai negociar esse momento. Não, eu quero, porque a mesa na minha casa é um momento, é um evento. é um Mais ou menos evento. por esse lado. Ô, Pamela, eu só queria, antes de você continuar, você está falando aí de um assunto muito importante, que é de dar ouvido ao marido, né, no caso, seu esposo. Você falou em outro momento de servir. E eu já ouvi muito, Pamela, uma frase assim: eu vou fazer servir meu marido, se ele quiser, ele vai lá e pega. Sabe? Eu acho isso muito. Eu não tenho nem a palavra para um adjetivo, porque eu aprendi que servir é muito diferente de servidão. Na verdade, quando eu sirvo você, eu estou, na verdade, me alegrando, eu estou tendo esse prazer de servir você ou qualquer pessoa que seja que está na minha casa. Eu quero fazer o melhor. Eu tenho uma pessoa que vai vir na minha casa, olha só, sexta-feira. Então, Uhum. eu já comprei hoje o suco que a pessoa gosta, uma amiga, e já vou preparar uma mesa para ela no café da manhã. Eu não vou recebê-la de Para, qualquer maneira, sabe? é lindo demais o que você falou. Olha, quantas mulheres, falar uma coisa muito séria, quantas mulheres aqui e quantas outras que não, infelizmente, não estão ouvindo. Quantas Uhum. mulheres aqui ou não sempre sonharam em ser mães, mas hoje não tem tempo para sentar na mesa com um filho. Olha E aí. quantas mulheres, quantos casais que realmente, verdadeiramente se amam, mas tem uma mesa marcada por tensões ou um silêncio, que é um distanciamento que gera cada vez mais um desconforto e um esfriamento do casamento. Se a gente soubesse o poder que a mesa tem, nós levaríamos mais em consideração o tempo que passamos na mesa. Porque é na mesa em que a gente conecta com nossos filhos, né? A Cassandra falou que é o treinamento. Cassandra, sábado de manhã tem treinamento. Cassandra, depois eu vou te mandar uma mensagem. Sim. Este sábado é o presencial aqui em Porto Alegre, né? Eu acho que tem algumas cadeiras ainda disponíveis. Depois eu passo para você, amiga. Então, é muito importante que a gente, se você sempre esperou para se casar e você hoje é casada, é entender que a mesa é uma forma de você se conectar com o marido, porque a gente está o dia todo longe, às vezes tem uma refeição
E eu nem digo por dia, porque às vezes as pessoas comem em horários diferentes também. Às Uhum. vezes é uma vez na semana que você tem a oportunidade de realmente sentar com a família e ter uma refeição. Então, que esse tempo em família seja intencional, que você possa ter esse lugar sem celular, mas não porque você vai mandar, não porque você vai ordenar, mas é porque a sua mesa ela é tão leve, ela é tão divertida, ela é tão informativa que o celular perde, a gente perde o interesse pelo celular. E é a forma que você vai amar a sua família. Porque o tempo que a gente tem com a família é muito curto. Infelizmente, a gente passa um tempo muito pequeno com a nossa família. Verdade. Os filhos crescem e vão embora. Nós vamos envelhecendo, a gente perde habilidades, a gente começa a fazer outros projetos. Então, todo dia que eu prefiro comer com o celular, em vez de comer com o meu marido e ter um tempo de qualidade com ele, eu perco. Eu perco de dividir o meu coração e servir, que nem você falou, né? Se eu servir o meu marido, não, você que vai pegar. Toda Nossa. vez que eu respeito o meu marido, eu tenho uma reciprocidade dele, que é o amor. Se a gente perguntar para uma mulher o que você prefere? Você prefere ser amada ou você prefere ser respeitada? Você prefere ser temida? Eu prefiro ser amada. Idem. Respeitada, porque eu entendo que amor para mim é respeito. Mas Sim. se você perguntar para um homem, tem esses 100 homens aqui na sua frente, você prefere que todos eles te amem ou que eles te respeitem? O homem vai preferir ser respeitado. Exatamente. A questão da Então, se você honra, né? dá honra, então se você honrar o seu marido na mesa, entregando para ele, eu tenho certeza, né? Eu falo muito isso no treinamento, o marido devolve com aquilo que a gente mais quer, que é amor. Então, quando eu respeito o meu marido, ele vai responder com amor. Então, o meu marido, ele não tem muito jeito, assim, de colocar a mesa, sabe? E não importa para mim. Hoje, o meu marido coloca a mesa. Ajuda em algumas coisas e outras só ele faz. Então, ele é responsável pelas bebidas, o Uhum. suco, a água, né? Só que isso é um trabalho, né? E a gente vai. Só que se eu fizer isso impondo ou mandando, acontece uma Perde vez todo só e mundo. nunca mais. Então, quando a gente consegue ser intencional na mesa, fazendo um tempo de qualidade com boas perguntas, tornando a mesa um lugar atrativo, tempo de qualidade é uma família, é mesmo uma questão de honra. É É, verdade, ter tempo de qualidade com a sua família é uma questão de honra, onde a verdade. gente não está o tempo todo levantando, sabe? Tem muitas mães, muitas avós também que fazem isso. A gente também tem que cuidar. Porque, eu tenho que cozinhar, aí vai lá, cozinha, volta, pega um sal, Não, volta, para tudo. vai pegar uma água, volta. Eu Isso me falo incomoda. isso Quando eu muito. vejo isso, me A gente incomoda. precisa sentar na mesa. Então, Sim, por trabalha favor. antes, cozinha antes, e na hora que você está na mesa, eu sempre falo isso, a parte mais importante da sua casa é você. Não é o que você pode prover. Yeah. Então, quando a hora da refeição chegar, para, conversa com a pessoa, tem tempo com aquela pessoa, porque ela vai embora. Os filhos vão embora. Então, você vai Sim. perder essa chance de honrar e de ter um tempo de qualidade. Então, não, porque tem muitas pessoas que têm um coração tão servo que elas querem servir tanto. Olha, chega aqui, vai ficando à vontade, aí eu já venho. E ela Não, mas perde o privilégio de estar com a é pessoa. assim. A primeira Exatamente. coisa que uma pessoa faz, se você chegar na casa de uma pessoa, tenta imaginar se já não aconteceu isso com você. Ah, A pessoa, você chegou na casa da pessoa, a pessoa assim, ai, Silvana, que bom que você chegou, vai sentando aí, eu já venho. E ela vai, porque ela quer te servir, ela quer entregar o melhor para você. o que que a gente Aí ela quer? sai correndo. A gente quer E a aí o que presença a da gente. pessoa também, não é? Aí a gente vai para onde?
É por telefone, porque você deixou a Uhum. pessoa abandonada, deixou a pessoa sozinha. Mesmo que você vai voltar em 5 minutos, 10 minutos, não importa. É a forma que a gente recebe as pessoas, né? Faz toda a diferença. Então, quando você for receber as pessoas, e principalmente na hora da refeição, traz tudo, né? Por isso, a importância, você não precisa fazer tudo sozinha. Quando você serve a sua família, adivinha quem é que vai te ajudar quando você precisa de ajuda? É Família. eles, é a Agora, sua deixa eu família. fazer uma pergunta, Pamela. Tá bom. É, nós falamos muito, eu também, as minhas lives, normalmente, elas são direcionadas para as mulheres, mães, esposas, mas eu fico inquieta com uma fala de pessoas que vivem sozinhas, são viúvas ou separadas, enfim, aquelas que não Uhum. têm, assim, a família padrão, pai, o esposo, os filhos. E eu ouvi recentemente a seguinte frase: eu falei assim para a pessoa, olha, prepara a sua refeição. A pessoa respondeu, ah, é tão chato preparar só para mim, eu como qualquer coisa. Então, o que, que eu vejo nesta frase? Eu interpreto que a pessoa está dizendo, para mim, qualquer coisa serve. E eu vejo que é um grupo de pessoas que, embora não esteja inserido numa família padrão, elas precisam também ter essa conexão com a mesa. O que, que você tem a dizer para essas pessoas? Já vê aqui, a Cassandra disse aqui uma coisa muito importante: mesa sem distrações externas é uma bênção. Concordo plenamente com você, É. Cassandra. Nossa, é uma bênção E tem, mesmo. uma questão que é muito importante. Regras sem relacionamento é igual a rebelião. Então, se você pode ter regras na sua casa, mas se você, com o marido, com você mesma e com os filhos, mas se você não tem relacionamento e se você também não segue, você vai se preparar para uma rebelião. Então, ter tempo de sem distração na mesa é uma regra para a gente mesmo. E essa pessoa que você falou sobre estar sozinha é muito importante, porque por 7 anos eu fui solteira. Então, morei sozinha, tenho minha casa, viajei pelo mundo, né? Muitas pessoas passam por isso. E, embora eu ame cozinhar, na minha rotina dia a dia, quando não tenho ninguém em casa, eu volto e me assim, não, eu vou fazer uma farofinha de ovo Uhum. e vou comer e vou dormir, porque eu não quero ter um trabalho. É. Mas se eu entender o princípio da mesa, porque às vezes é preguiça, porque depois eu vou ter que lavar a louça e tal. Não, a mesa, se eu entender a importância da mesa eu acredito, Silvana, que nós não nascemos para comer sozinhos. Você, como já foi muitas vezes para Jerusalém, eles não colocam as porções individuais. É um prato de hummus que você divide. Geralmente é muito grande, você sempre vai compartilhar com a família. Então, Exato. Jesus mesmo falava: aquele que come do meu prato vai me trair. Por que eu falei isso? Porque quando a gente come do mesmo prato, é impossível que a gente se traia, é impossível que a gente brigue. Por isso que as refeições, Deus criou. Eu sempre faço essa pergunta: por que Deus te fez com a necessidade de se alimentar? Por que não era a fotossíntese? Por que não é só água? Por que Deus nos fez? E é porque que ele proveu o alimento. É para a gente compartilhar, é para a gente ter relacionamento. Então é por isso que Uhum. quando às vezes a gente está sozinho em casa, a gente tem essa pequena, eu não vou fazer uma comida tão elaborada só para mim. Quando a gente vai no melhor restaurante da cidade, ou no seu caso de Jerusalém, eu não vou sozinha, eu vou chamar uma amiga. Sim. Porque a gente nasceu para ter relacionamento. Mas você chama atenção para uma coisa muito importante. Quando a gente está sozinho em casa, a gente consegue, e é muito importante a gente ter a disciplina, a regra, né, com relacionamento para nós mesmos. A gente precisa fazer uma comida gostosa e colocar na mesa para nós como um autocuidado e chamar Concordo. Jesus para ser a sua companhia.
E por que fazer isso só para você? Talvez, não é todos os dias, em todas as refeições. Tem dias que a gente está com mais coisas. Sim. E eu entendo, porque não é todos os dias na minha casa que eu faço todas as refeições na mesa da melhor forma, né? Eu uso paninho, guardanapo de papel, né? Eu sou uma pessoa Todas comum, nós. sou uma pessoa normal, né? É. Mas o que eu sempre fiz durante a minha solteirice, e eu acho muito legal quando a gente tem até mais idade, quando você tem experiência para compartilhar, certamente essa pessoa que não tem uma família com várias pessoas, que ela é sozinha, ela pode convidar amigas ou amigos para uma vez criar uma confraria, uma vez por semana, se reunir com pessoas em casa, Olha criar um aí. hábito de receber pessoas. Maravilha. Por Perfeito. quê? Porque isso é bíblico, é receber pessoas, é praticar a hospitalidade. E eu chamo, às vezes, a minha vizinha para ter um tempo, às vezes é um café, que nem você vai fazer um café da manhã para alguém, conversar com alguém, ter um tempo de qualidade. Tem um tempo de mesa, é o melhor lugar do mundo para você compartilhar o seu coração, né? Então, Perfeito. o que eu aconselharia é que a gente vá para a mesa com essa intencionalidade e mesmo sem ter todo mundo em casa, você pode abrir sua mesa para outras pessoas, né? Se você tem Jesus, se você tem essa mensagem tão importante, a melhor forma de você compartilhar o que Deus tem feito na sua vida é com um pão junto, né? É com uma Exatamente. comidinha. E é tão gostoso isso. E uma coisa que foi desenvolvida na pandemia e que eu gosto de fazer, eu moro sozinha. Então, às vezes, eu preparo o meu almoço e é o momento que eu tenho para conversar com alguém. Então, deixa eu ver quem eu posso chamar hoje, Ai, que sabe? legal! Eu falo conversando, porque durante a pandemia eu tive uma situação de um irmão meu que ia casar, se casar, e como não estava assim naquela questão de um ir na casa do outro, ele queria me apresentar a noiva, falei, não tem problema, vamos nos conhecer. E aí eu me maquiei, me arrumei, sentei à mesa e marquei um café virtual. Quer É dizer, a isso gente aí. tem. Então, hoje nós temos propostas diferentes. Eu falo isso, me preocupo, porque existem mulheres viúvas, às vezes até assim, então vamos fazer um café virtual. Eu proponho isso, sabe? Eu gosto Muito bom. disso. Então, isso dá para fazer? Claro, não vai ser todos os dias, mas como a Pamela falou, gente, uma vez por semana, sabe? Um café virtual de 30 minutos vai fazer Faz toda a diferença na diferença. nossa vida. Então, usar também a tecnologia para nosso favor. Como hoje a gente está aqui conversando, você está em São Paulo, né? Em São Paulo. Tá. Você está em São Paulo, eu estou no Rio Grande do Sul. Então, a gente está tendo uma conversa tão profunda, né? Então, Então, a gente consegue, por exemplo, se eu estivesse jantando aqui e você jantando aí, a gente poderia estar juntas, claro. né? E conversando, compartilhando isso e ainda tendo um tempo de mesa. Então, a gente precisa usar o avanço da tecnologia, né? A nosso favor, porque embora a gente possa criticar as telas, né? A gente precisa entender que ela trouxe um avanço ilimitado. Então a gente precisa usar isso a nosso favor. Sim, Porque podemos como usar. eu não posso criticar, porque como que eu vou alcançar as pessoas que estão nas redes sociais se eu não estiver nas redes sociais, se você não estiver nas redes sociais? Então a gente precisa mesmo estar aqui, mas a gente precisa compartilhar formas de como equilibrar a nossa vida aqui no virtual, mas aqui na mesa Aqui, também. na mesa. E essa questão de. Você sabe que depois que eu entendi, Pamela, quem está à mesa, o para quem é a mesa, tudo mudou na minha vida. E eu entendo, Amém. sim, o trabalho que você faz de conectar as famílias é maravilhoso, porque eu sempre falo, quanto mais mulheres entenderem este princípio da mesa, muitas famílias vão ser
conectadas, casamentos vão ser restaurados, filhos vão ser Amém. reconectados à família. Porque hoje Amém. alguém falou aqui que cada um pega o seu prato e come em lugares diferentes. A Vilma está aqui falando, sempre temos este tempo à mesa, mesmo virtualmente. E eu amo, é muito Amém. Que gostoso. amor. Um chá, um café, não importa. O importa é a gente ter essa conexão, sabe? Não tem Deixa eu falar desculpa. uma coisa que é muito legal também. Na nossa família hoje, quando uma família tem 4, 5 pessoas, a gente pode ter uma rotina que ela realmente não se encaixa. Por exemplo, eu não sei quem foi a pessoa que falou, né, que cada um come num horário, cada um come um prato e vai para um lugar. A gente já falou um pouquinho e pode parecer muito desafiador, tá? Colocar a família em volta da mesa, mas dá o primeiro passo. Dá um passo e você vai ver as pessoas dando os outros. Ah, Sim. a gente pode começar com uma refeição na semana, não precisa ser um dia em todas as refeições. Começa com uma refeição importante na semana, sei lá, sábado, café da manhã, ou sábado, jantar, ou no domingo, almoço. Porque a gente precisa criar estratégias reais para pessoas, porque às vezes eu não consigo jantar com toda a família, porque alguma coisa acontece. Eu só tenho o café da manhã, joia, então vai ser no café da manhã que você vai ter esse tempo intencional, que você vai escrever mensagens para os seus filhos e para o seu marido, honrar o marido, porque eu tenho certeza que o seu marido vai retornar a honra com amor. Sim. E os filhos, eles vão querer voltar, porque quanto mais saudável a mesa, quanto menos críticas, menos tensão, menos gritaria. E mesmo quando a gente está no início da educação alimentar das crianças, precisa ser leve. Na hora da refeição, não pode ser um tempo em que você está gritando, ensinando e gritando com a criança, porque senão ela acaba tendo um trauma alimentar. É. Porque Nossa, toda vez que eu vou para a mesa é um lugar de briga. Toda vez que eu vou para a mesa é um lugar de condenação. Então eu prefiro não ir para a mesa. E isso fica no inconsciente. Só que a criança é um bebê e ele vai crescendo e a mesa se torna um lugar indesejado por conta daquilo que a gente vai vivendo. E isso vai até a vida adulta. já Por isso que hoje, pensou? às vezes, a gente tem muitas dificuldades em volta da mesa. Mas lembra que é possível restaurar essa conexão em volta da mesa. É muito importante e é possível a gente reconectar a família, fortalecer a família, restaurar um casamento, fortalecer um casamento que está distante, em que o cônjuge está silencioso, só com uma refeição por dia na mesa. Uau. Olha que a Rose colocou aqui. Adoro preparar a mesa para mim, mesmo sem companhia. Essa entendeu Isso! tudo, lindo, né? Agora, Parabéns, Rose. eu quero te fazer uma pergunta. Quanto tempo esse trabalho maravilhoso de Gênesis a Apocalipse, falando de alimentos, falando não, é uma degustação. É. Quanto tempo demora? É uma hora e meia ou mais? É uma boa pergunta. Esse jantar, como ele tem muita história, então como se você fosse ler a Bíblia toda num jantar. Então a gente leva ali 2 horas e meia a 3 horas. Então é um jantar que geralmente a gente começa às 7. Em São Paulo teve que ser um pouquinho mais tarde, porque tem muito trânsito, né? Uhum. Então foi 7h45. Aí a gente vai até quase 10 horas, assim, 10h30, porque realmente é tanta informação, mas as pessoas não olham no Não relógio, viu? pessoa bem, eu acho. Eu acredito que elas não pessoam Não, bem. não. Então a gente conta, a gente monta mesmo, quando a pessoa chega na mesa e cada passo de jantar, cada palavra do jantar tem uma dinâmica surpresa, Uau! que a pessoa, Uma então ela surpresa. vai conectar com a comida e com a história bíblica. Por isso que eu digo, começa com a palavra mais desafiadora, Deus, como é que eu posso fazer a pessoa comer uma comida que vai lembrar Deus para ela? E eu não posso Isso. contar aqui
tem que ir no jantar, tem que ir no jantar. Ai, Silvana. Eu acho. Mas com certeza é uma experiência, até para quem está indo para Jerusalém, por exemplo, um grupo, fazer um jantar. Eu queria fazer lá, né, uma despedida de um grupo saindo de Jerusalém, voltando Uau, para o Brasil, fazer uma despedida lá. Ainda não deu, mas mas vai Deus vai lá. prover. Eu E tenho a ou impressão. indo, Ah, desculpa, termina e depois eu falo qual é a minha impressão quanto a esse jantar. não pode falar. Bom, é que eu tenho uma impressão que tem um ingrediente aí que deve ter um papel muito especial, que é o azeite. Não precisa falar, é que você vai falando, eu vou estar imaginando, né? Porque eu Sim, conheço algumas coisas, não conheço tudo. Embora tenha ido muitas vezes a Jerusalém, eu acredito que, como você estudou profundamente, é óbvio que você sim, conhece mais. Tá? Mas eu acredito que o azeite tem aí um papel muito especial. E quem sabe um dia tem. eu possa ir aí. Você está em que lugar do Sul, Pamela? Eu estou em Porto Alegre Ah, em mesmo, Porto mas Alegre. Ah, mas esse jantar ele é itinerante, viu? itinerante. Então, então quando a gente fecha em São Paulo, a gente viaja até São Paulo, e aí faz aí em São Paulo. Quando tem Florianópolis, em nome de Jesus também quero fechar uma turma lá. É lá. Então, claro, aqui como eu moro, aqui é mais fácil de fazer, né? Agora em julho eu tenho um jantar já com algumas cadeiras vendidas aqui em Porto Alegre. Então ele vai ser realizado aqui. Mas sempre pode acontecer em outros lugares, né? A gente Que sempre pode lindo. montar a estrutura. Eu vou amar conhecer esse jantar. Ah, com Eu tô certeza, você sonhando. precisa participar, vai Eu ser vou- uma bênção para mim. Já estou sonhando com esse jantar. E tem Olha, azeite, viu? é, que maravilha. Esse trabalho, você tem um outro trabalho. Eu sei que muitas pessoas talvez já estejam aí com compromissos, mas eu preciso pedir para você, Pamela, você tem um outro trabalho com essa questão de preparar a refeição. Eu vi alguma coisa no seu Instagram. Por exemplo, o que eu vi que você prepara, por exemplo, eu quero comemorar o aniversário, a minha amiga Vilma Bortolotto, a gente vai fazer, eu acho que bodas de prata de amizade. Eu acho que é Ai, que isso. Então, lindo! eu falei para ela que a gente precisa comemorar essa bodas de prata de amizade. E existe, você faz algum trabalho direcionado assim, não faz? Faço sim, porque Ah, quando o cliente tem como eu tenho bastante criatividade, Deus me deu muito, é, quando a gente vai num restaurante, por exemplo, é uma ocasião muito especial, a gente eu quero comer uma comida muito boa. Você vai num restaurante muito especial hum, e você come aquela comida, mas qualquer pessoa que vá naquele restaurante pode comer aquela comida, certo? certo. O que eu faço de diferente? Quando um cliente me contrata, ele vai me contar, olha, é que nem você disse, eu e a minha amiga estamos fazendo 40 anos, né? Boda de prata, Aham. de amizade, e aí eu quero contratar você para fazer um evento. Então, o que acontece? A gente tem um contrato, então o menu, eu faço o menu degustação contando a história daquela amizade. Então, Olha eu que faço uma lindo. entrevista, quando é surpresa, daí a pessoa tem que me contar tudo dos dois lados, né? Quando é um casal, eu entrevisto os dois separadamente, eu uno as informações e eu crio o pedido de namoro, a música do casal, daí tem às vezes é um saxofonista, um coral, né? Que Depende lindo. de como a pessoa quer colocar. Então a gente vai criando as comidas. A gente comeu, a gente foi para a Alemanha. Então e comemos tal coisa. Então a gente vai contando a história daquele casal ou daquela amizade Que lindo ou isso. de uma avó, contando através da comida. E daí cada passo, né? Geralmente são 3 ou 4 pratos, tudo contando a história, né? Eu já fiz um amigo presenteou para o melhor amigo. Então, mais ou menos que nem a sua Ah, amizade, ele presenteou o amigo
e eles estavam fazendo 40, ele estava fazendo 40 anos e ganhou um jantar meu, né? Aham. Aí eu fiz para ele, para a esposa e para o filhinho. Olha, E contei a história, falei sobre sal na amizade. Então, cada característica do sal, porque foi uma amizade preservada no tempo, né? Então, aí, e nunca eu vou repetir aquele menu, porque é um menu único, exclusivo, porque é a história daquela pessoa, né? Então, é uma coisa, entrega um menu, né? Todo personalizado, com cada coisa que aquelas pessoas comeram, e fica um memorial, né? Então, eu também faço maravilhoso. isso, é muito especial esse projeto. Gente, quem perguntou se tinha algo diferente, eu falei para vocês, a Pamela é uma chefe com muito diferencial. É incrível. E eu tenho Muito certeza que obrigada. todos nós estamos aprendendo muito aqui com a Pamela. Pamela, você concorda da Obrigada. gente deixar aí pelo menos uma oportunidade aí para perguntas? Se alguém quiser fazer alguma Claro. pergunta. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Está aberto a perguntas. Se não, a Eu devo dar uma olhada. gente. Vai Vamos encerrando, ver né? aqui. Aí tudo que a gente tentou ver aqui, eu tentei ver, né? Se Ah, tinha, a gente ia respondendo, né? eu acho que ninguém fez pergunta, não. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. É. Quando a Renata fez, a Cassandra fez, a gente foi respondendo, né? Comentando. Ah, Cália Shalom. Gente, quem entrou depois, nós estamos falando sobre como fazer a mesa um lugar desejável. Essa live vai ficar gravada. Tem muito conteúdo maravilhoso aqui. Você precisa participar disso, fazer parte deste movimento. Eu tenho um movimento, Pamela, que chama Rainhas à Mesa. Que E lindo. eu sempre convido as meninas, façam parte, porque nós. Ixi, eu digitei tá aqui sem querer. Sem querer, pessoal. Mas deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta. Tem o pessoal que entrou agora, sejam muito bem-vindos. Nós estamos caminhando para o final da live. A gente está aqui falando, gente, há 60 minutos, ou seja, 1 hora de bate-papo, e poderíamos ficar mais, porque tem muito conteúdo. Mas a gente sabe que nós temos compromissos, vocês também. Então, Pamela, eu gostaria que você seguisse agora para as considerações finais. Foi muito Ah, bom ouvir você. E, de obrigada. fato, nós temos muita coisa assim em comum. Essa questão da mesa realmente, ela conecta, o papel mesmo é conectar o Senhor Jesus. Quem está à mesa? Quando a gente tem essa É. visão, né, como você disse no início, isso faz toda a diferença, não é? Olha, eu queria agradecer você, com certeza, agradecer as 6 pessoas que estão aqui com a gente, 7, né? Muito Aham, obrigada por terem ficado até o final. E lembrar, vamos resumir, né? Vai que alguém não estava aham. aqui. Então, tornar a mesa um lugar em que a nossa família deseja estar. É mais simples do que a gente pode imaginar, por mais desafiador que possa ser dar o primeiro passo. Lembrar, então, que é engajar a família, né, Aham. nas atividades da mesa. Então, honrar os seus filhos, o marido, e honrar você mesma, se você não tem outras pessoas em casa. Criar regras e relacionamento com você mesma, para que você possa se preparar para compartilhar a mesa com outras pessoas. E a segunda coisa é ser intencional. Quando nós somos intencionais na mesa, deixando a mesa o mais leve possível, o mais maravilhoso possível, é a forma que a gente vai deixar a mesa agradável, desejável. Então lembra que nós temos uma capacidade de falar mais palavras do que os homens, mas quando nós somos generosas e falamos um pouquinho menos, a gente dá oportunidade, sendo intencionais, para os nossos filhos e o nosso marido abrir o coração. E o que a gente mais quer é ouvir o coração da nossa família. Então, quando você for para a mesa da próxima vez, lembra de engajar a sua família
e lembra de ser intencional na mesa. Você vai vencer o celular. Eu amei, porque essa questão de saber ouvir, ela é primordial. É tão gostoso Amém. você falar e ser ouvida, mas a questão de ouvir, de parar e falar assim, olha, eu estou aqui para te ouvir. Isso é maravilhoso. Eu vejo que isso também é, como você trouxe no início da live também, uma questão de humildade, sabe? Ter aquela É, humildade de parar. Não, eu quero falar, mas eu vou deixar você falar. Eu quero te é. ouvir. Você é Não importante. corrigir. Não Isso corrigir. é quando o marido ou quando o filho ele tem algo para compartilhar e ele não tem um medo de ser interrompido, criticado ou ironizado, ele vai automaticamente se sentir honrado, respeitado. Então é só deixar outra pessoa falar sem derrubar um balde de críticas e interromper. Então, se você conseguir fazer esse exercício antes de responder, você ouvir e a pessoa saber, seu marido, seus filhos, suas filhas, né? Que ele não vai ser criticado, que ele não vai ser ironizado. Isso, só esse pequeno passo vai deixar sua família inteira se sentir respeitado. E quando a gente se sente respeitado num lugar, esse lugar é seguro. Quando eu me sinto seguro na mesa, eu compartilho mais, eu me abro mais. E olha só, eu desejo voltar no lugar que eu sou respeitado. Que maravilha. É tudo que a gente quer, né? Ter o desejo de voltar, que as pessoas tenham o desejo de voltar na nossa casa. A A gente quer que Rose, as pessoas queiram voltar. sim, aqui que a Rose colocou. Adorei sua história, Pamela. Preparar o alimento com significado tão importante. Pamela, a gente ficaria Obrigada. aqui, olha, É, muito mais tempo conversando. desculpa. A gente Imagina, repete em um outro momento. mas foi um prazer ter essa conversa aqui com você. Obrigada, querida. Conhecer mais toda essa história maravilhosa, esse trabalho lindo que você tem. E a gente se Obrigada. fala, porque eu quero conhecer mais, quero viver essa experiência aí que você. Nossa, isso me deixou assim, muito curiosa, porque eu sei que é Muito algo obrigada. que Muito... vai acrescentar na minha vida Amém. também. Então, eu quero te Amém, querida. Muito agradecer. obrigada. Deus abençoe. E muito obrigada, pessoal, por ficar até o final com a gente. Tchau, tchau. Obrigada. Deus Beijo abençoe. grande. Você também, Pamela. Tchau, Tchau. tchau. Olha, peraí, Pamela, vamos fazer o Oi. seguinte. Pedir para quem está aqui presente, fazer a gentileza de fazer um print nosso e postar, falando o que achou da live, né, a Rose, por exemplo, olha o que ela escreveu aqui agora. Fiquei com muita vontade de participar do seu jantar. A Maria Figueiredo Ah, colocou a meia história da Pamela. Então, gente, eu acho não. Eu vou sugerir agora, desativei os comentários, nós vamos fazer uma pose e vamos pedir para alguém fazer um post. E esse post, por favor, coloque nos stories, marca a gente e fala é da importância que foi verdade. para você. Isso ajuda muito. A gente quer, na É verdade, verdade. alcançar Arruma o muitas cabelo, famílias. amiga. Vamos ficar bonita aqui, sem óculos agora. Vamos lá, gente. Eu vou contar até 3, alguém faz o print, tá? 1, 2, 3. Eu vou ficar esperando essa foto no Instagram, viu? Por favor, Olha, alguém tenha tirado. comente. Abraço, gente. Muito Essa é uma obrigada. Deus abençoe. de ser Um abundante beijo. conosco. Beijo. Deus Tchau. abençoe.